Deus, no nome de Jesus, nós colocamos a vida do pastor Pedro diante do Senhor. Pai, trabalhe agora com teu Espírito para trazer a tua palavra para esta igreja. Seja uma palavra que vivifica, que transforma, seja uma palavra também que confronta, Deus. No nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Vou botar um negócio chique aqui. Não acostumado com esse negócio, esse recurso chique, não. Glória a Deus. É um privilégio, é uma honra. Quando recebi o telefone do presbítero, telefonema do presbítero Zé Henrique, Deus abençoe, filhadinhos do coração. E eu pude também trazer uma equipe lá de Campestre, aqueles meninos bacanas lá, né? São todos vizinhos nossos ali, aqueles dois últimos bancos ali, tem 7 pessoas ali, um é meu pai, né? E os outros são irmãos nossos, amados, né? Tanto tempo, são todos da igreja católica, exceto meu pai, que é da igreja batista do Quente. E eles vieram aqui quando receberam o convite, receberam com muita alegria e quiseram vir aqui também para, junto com os irmãos, celebrar, né? Mas esse aniversário, parece que 57 de organização, mas parece que 89, né? Onde foi fundada ali a primeira reunião, né? Primeira reunião protestante de Alfenas, é isso? Um marco na história. Que Deus abençoe, que Deus nos dê graça, né? E eu estou muito nervoso, né? Porque essa semana eu fiquei com muito medo, né? Trazer a palavra de Deus. A palavra de Deus é tão perfeita. E sai um menino lá matuto da roça, né? Chamado para trazer a palavra, né? Para tantos eloquentes aqui dessa igreja. Mas se o Espírito Santo falar, vai ser bênção. Se não falar, vocês perderam um tempinho. E semana que vem Deus melhora isso. Mas nós vamos pedir a misericórdia dele mais uma vez. Eu sei que o irmão deixou vocês bastante tempo em pé, mas eu queria te convidar a ficar em pé mais uma vez. Que como a batalha será grande, nós vamos orar mais uma vez ao Senhor. Deus maravilhoso, Pai de infinita graça, de misericórdia, muito obrigado pela oportunidade que temos, Deus, de estar aqui como irmãos, todos reunidos num só propósito, adorar a Deus santo, poderoso, tremendo, mas um Deus justo, um Deus que virá um dia para julgar o mundo. Senhor Deus, nós queremos que a Tua palavra penetre nos corações. Se há alguém aqui que ainda não tem uma decisão verdadeira por Cristo, que possa hoje o Seu Espírito Santo abrir esse coração, para que essa palavra poderosa, perfeita, que a Tua palavra penetre nesse coração, transforme essa vida e haja salvação aqui no nosso meio. Senhor Deus, muito obrigado. Muito obrigado, porque o Senhor usa quem o Senhor quiser, Senhor Deus. Senhor Deus, não há nenhuma capacitação na minha vida para trazer a Tua palavra a um público tão seleto, Senhor Deus. Mas a Tua misericórdia pode alcançar o Teu servo aqui à frente e pode alcançar os Teus servos que estão aqui, Senhor. Talvez a pessoa que entraram aqui pela primeira vez com fome de Deus, Senhor Deus. Senhor Deus, olha para esse coração agora e transforma segundo a Tua graça, o Teu poder e a Tua misericórdia. Que todos nós sejamos, Senhor Deus, modificados pelo poder da Tua palavra. Que ela venha nos confrontar, Senhor Deus. Que o nosso eu, mais uma vez, Senhor Deus, seja lançado por terra, Senhor Deus. Tudo aquilo que está em nós, mas não é do Teu agrado, Senhor Deus, que possa ser extirpado das nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Que o inimigo não tenha vitória hoje, Senhor Deus, sobre esse local de adoração. Que as mentes possam estar livres para Te adorar, para receber da Tua palavra. E Tu és o Deus que visita cada irmão de maneira especial com a Sua misericórdia e o Seu perdão. Faz um milagre aqui hoje, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, irmãos, para sentar. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Êxodo capítulo 9, versículo de número 27. Êxodo capítulo 9, versículo de número 27. Êxodo 9, 27. Amém? Então o faraó mandou chamar a Moisés e Arão e lhes disse: esta vez pequei. O Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios.
esse é o texto. Eu quero que você deixe sua Bíblia aberta. E eu quero pedir que você preste muita atenção. Nós temos vivido um tempo onde a chamada igreja evangélica, segundo as estatísticas, tem crescido de uma maneira muito forte. Eu cheguei a frequentar alguns congressos onde o pastor subiu ao púlpito e disse que a sua igreja crescia 20% ao ano. Nesta mesma igreja, haviam ali na poltrona, sempre nas costas da poltrona que está à sua frente, uma ficha onde o pastor diz: se você quiser entregar a sua vida, se você quiser declarar a sua fé em Cristo Jesus, então era para você preencher ali aquele papel. Eu não sei o que ele ia fazer, se ele ia mandar para o céu, se ele ia fazer no cartório, alguma coisa, mas ali você passaria a fazer parte da próxima estatística. Quando eu fiquei diante dessas afirmações, eu tive que abandonar aquele congresso. Eu tive que abandonar aquele congresso porque uma declaração de fé, ela não tem nenhum valor se ela não partir dos céus para o homem. Ela não tem nenhum valor se ela parte do homem para os céus. Então talvez você possa ser como eu, que declarei a minha fé por muitos anos, frequentei cultos por muitos anos, trabalhei dentro de uma denominação por muitos anos, mas eu declarei a fé, uma fé sem conhecer o que eu estava falando. A notícia é tão triste que alguns domingos atrás eu olhei para a igreja na qual eu estou à frente, não sei até quando, porque Deus é que sabe, e ali no nosso púlpito há um batistério, e eu disse: com tristeza eu afirmo que a maioria das pessoas que descem as águas e declaram a sua fé, fazem isso sem estar cientes o que é ter uma vida em Cristo Jesus. É muito triste isso. É muito triste porque as estatísticas dizem que nós estamos crescendo, mas eu quero fazer uma afirmação pela palavra. O irmão Marcelo, quando ele leu João 3,16 até o 21, ele fez uma pergunta: quais são as suas prioridades? Qual o seu estilo de vida? O seu estilo de vida, normalmente ele vai mostrar se a sua declaração de fé é de Deus ou não, se ela é uma verdadeira declaração de fé ou não. Vivemos o tempo da geração que aceitou Jesus. O problema é que nós vivemos o tempo de que grande parte dessa geração não foi aceita por Jesus. Nós vivemos o tempo onde é extremamente fácil você arrancar, manipular o auditório e extrair uma confissão de fé. Meus irmãos, se o pregador for um pouco bom orador, souber ali mexer um pouquinho com as emoções, no final do culto ele faz a seguinte pergunta: quem quer aceitar Jesus? Certamente 3, 4, 5 irmãos no mínimo vão levantar as suas mãos, e ainda para deixar isso mais favorável, ele vai falar assim: vocês abaixam a sua cabeça, fechem os seus olhos, agora você ergue as suas mãos, porque ele vai ficar assim mais fácil de erguer sua mão, depois chegar aqui à frente, repetir uma oração e depois sair desse tempo totalmente perdido. Eu não posso afirmar que 100% ocorre isso, mas eu posso afirmar pela palavra de Deus, pelo que nós temos presenciado, pela experiência que eu tenho de campo. Eu estou num campo bastante diferenciado, na zona sul de Poços de Caldas, que muitos deles vão sair daí pensando que estão salvos, mas totalmente perdidos, sem Deus. Vivemos um tempo onde é legal fazer uma pública decisão de fé, onde é jóia, dá até algum emboque. Você vai e diz: agora eu me tornei crente. Isso é jóia. Para algumas pessoas talvez isso seja maravilhoso. As igrejas históricas, aquelas que nós consideramos que ainda mantêm a seriedade, elas têm sido tão pressionadas por crescimento que muitas delas têm amoldado, tomado a forma do mundo. Elas têm operado, os seus pastores
desesperado muitas vezes para ter um bom resultado, para apresentar aos seus superiores um bom resultado, têm sido pressionados a apresentar um grande número de batismos e conversões. Isso tem sido terrível, porque nós temos visto práticas do mundo onde nós só víamos lá fora, nós temos visto dentro da igreja, inclusive no púlpito até uma escola de samba. É interessante que eu nunca me senti tão bem ser chamado por fariseu, por aquele pastor que diz que quem critica depois escola de samba é fariseu. Eu falei, eu amo ser fariseu dessa maneira, eu quero continuar sendo um fariseu. Meus irmãos, você é conhecido por sua declaração de fé. Nós vimos nesse texto que há aqui uma declaração também de fé. Há uma declaração de fé de Faraó. Ele diz: pequei. Olha que legal. O Faraó diz que pecou. Sugere o quê? Um arrependimento. Depois ele diz, olha que declaração linda, talvez a maioria de nós nunca fez: o Senhor é justo, perfeito, reto, não há variação. Olha que maravilha. Porém eu e o meu povo somos ímpios, rebelados contra esse Deus justo, santo e perfeito. Quem fez essa declaração? Faraó. Qualquer hoje pastor que quer crescimento tinha anotado o nome de Faraó hoje, mandado ele preencher o cartão, e certamente ele seria membro dessa igreja, e talvez estaria no púlpito, né, se ele tivesse alguma habilidade, talvez daqui uma semana, um mês, estaria no púlpito de uma denominação. A minha pergunta hoje é para você, eu não estou acusando você, mas é a pergunta que o Senhor me fez: o quanto vale a sua declaração de fé? O quanto é preciosa, verdadeira a sua declaração de fé? Meus irmãos, eu acho muito lindo quando uma pessoa vai à frente, na igreja presbiteriana, ele vem à frente e faz a sua pública decisão de fé. Nós, da Igreja Batista, nós fazemos isso no batismo, mas também é a pública decisão de fé, declaração de fé. Eu acho isso tão lindo, tão maravilhoso, tão forte, que na maioria delas eu me emociono muito, porque nós não julgamos quem é salvo e quem não é, mas nós alertamos a você pensar sobre a sua vida. Mas uma pessoa está dizendo agora: o velho homem está morto, eu nasci um novo homem em Cristo Jesus. Então o que você espera dessa declaração de fé? Uma nova vida em Cristo Jesus. Eu queria falar aqui algumas coisas sobre o que daria autenticidade a essa pública declaração de fé. Meus irmãos, ensinar isso para presbiteriano que é apaixonado por escola bíblica não é uma tarefa fácil. Eu tentei mudar esse discurso, eu falava com Deus, eu briguei a semana inteira, porque eu falei: olha, eu vou lá falar do que eles já sabem, mas talvez exista aqui dentro um que era como eu fui. Primeira coisa, a verdadeira declaração de fé é o próprio Deus agindo no coração de um homem e de uma mulher. Meus irmãos, nós precisamos entender a nossa condição sem Deus. Nós estávamos mortos. No que? Nos nossos delitos e pecados. Nós tínhamos um amor anterior, que era o amor pelas coisas desse mundo, pela devassidão, pela podridão, pelas práticas que são totalmente contrárias àquilo que Deus espera e àquilo que Deus nos deixa como direção para uma vida nova. Nós precisamos entender que nós estávamos totalmente envolvidos pela cobiça, pela mentira. Ele vai, porque não haveria nenhuma possibilidade de salvação para o homem, senão por Cristo Jesus. Meus irmãos, é o próprio Deus abrindo o nosso coração. Nós, quando estamos perdidos, nós não conseguimos enxergar isso. Nós não conseguimos amar o nosso Deus, porque o nosso coração está envolvido com as coisas do mundo. Meus irmãos, se há alguém aqui que ainda não tem o Senhor Jesus, ele está aqui agora, ele está ouvindo a mesma palavra que o salvo. Mas se Deus não fizer uma obra no coração dele, quando ele sair por aquela porta,
o maior desejo do seu coração será pecar. Será pecar contra esse Deus, onde ele cantou louvores, ele ouviu ministrações, e onde ele ouviu um sermão a respeito das coisas desse Deus. Então nós precisamos entender, se você ainda não tem Cristo Jesus, você pode fazer uma oração sim. Senhor Deus, a salvação está no Senhor. O meu coração ama o pecado. Eu tenho desejado o pecado ardentemente, mas eu peço a tua misericórdia sobre minha vida. Visita o meu coração, transforma a minha vida, abre o meu coração, para que eu possa entender essas maravilhas, que para o mundo é loucura, mas para nós os salvos é o poder de Deus. Meus irmãos, eu quero que você aprenda mais uma coisa sobre a nossa declaração de fé ser verdadeira. Ela tem que passar pelo arrependimento. Meus irmãos, se você chamar uma pessoa que está num grande problema, como o faraó aqui, havia uma chuva de pedra terrível, e pegou só o que era dele, e destruiu. Ele estava arrependido só porque a chuva havia destruído, só porque as pedras trouxeram um grande estrago. Muitas vezes você encontra pessoas assim dentro da igreja do Senhor. Elas fizeram uma dívida grande, agora elas estão assim no culto. Ou então adulteraram, aí a outra pessoa está grávida e eles estão com um grande problema. Então eles vêm atrás de algum irmão da igreja: eu quero que o senhor ore para mim. Sabe por que ele não pode orar? Porque não tem vida com Deus. Então ele está arrependido, arrependido como faraó. O arrependimento não é isso. O arrependimento é quando Deus abre o coração de um homem e de uma mulher por sua infinita graça e misericórdia, e aquele homem vê claramente, como se contemplando no espelho desse moderno, não do antigo, que era embaçado, e ele vê o estado de miséria que ele se encontra, o quão pecador ele é, o quão agressor à palavra do Senhor. E esse homem então tem a mente mudada, a transformação da sua mente. Meus irmãos, como pode um homem que verdadeiramente se arrependeu cometer os mesmos delitos? Isso acontece muito com casais. Eles brigam e às vezes há até agressão física. E a mulher, normalmente a parte mais frágil, vai à delegacia, mas depois ela fica com pena e tira a queixa. Ela acha que aquele homem se arrependeu e ela vai à parte 2 da sua surra. E depois a parte 3, a parte 4, pode trazer até a parte. Porque não houve arrependimento no coração daquele marido. Porque se houvesse arrependimento, ele não faria mais aquela prática. Meus irmãos, o arrependimento, quando ele se dá por Deus da situação que ele está, ele não quer mais continuar. A sua mente é transformada. A sua mente sendo transformada, ele começa a ter a dor que o pecado traz. Meus irmãos, nós temos um texto em 2 Coríntios 7:10 que diz que a tristeza, segundo Deus, produz o quê? Arrependimento. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz o quê? Morte. Meus irmãos, quando eu me converti, há muito tempo, acho que só o Zé Henrique era vivo nessa época, mas é interessante o quanto eu chorava. Eu abraçava o irmão, que é o Ricardo Ju conhece, o Pedrinho. Quando ele cantava louvores e terminava, eu ia para fora e começava a abraçá-lo e eu chorava. Eu acho que quem passava falava assim: esse cara bateu, esse Pedrinho bateu no Pedrão, alguma coisa assim, porque eu chorava de maneira assim muito forte, porque pesava no meu coração. Quanto eu tinha agredido, oh meu Deus, com a minha religiosidade hipócrita, com a minha mente que estava totalmente voltada para o mundo. Meus irmãos, o arrependimento, ele traz isso. Você sente dor pelo pecado. É interessante que todos os dias nós pecamos ainda assim, mas nós temos que sentir dor pelo pecado. Uma pessoa nascida de novo, quando ela peca, aquilo dói no profundo da sua alma, porque o Espírito Santo mostra que ele errou, mostra que ele pecou.
E o pecado, então, ele não passa a ser uma rotina de vida. Não há um pecado deliberado na vida de um verdadeiro arrependido. Mas isso se transforma num acidente de percurso. Mas esse acidente, ele traz o arrependimento daquele pecado. Então o arrependimento, quando inicia o verdadeiro arrependimento na vida de um novo nascido agora, pelo poder do Espírito Santo, ele se arrepende todos os dias. Quando ele pega, ele tem ação contínua na vida daquele que tem uma verdadeira declaração de fé. Há mais uma coisa com o pecado, é o ódio pelo pecado. Meus irmãos, nós não podemos tratar as pessoas mal. Mas eu não consigo ver, eu não consigo enxergar. Vocês me desculpem aí, vocês que praticam esse tipo de coisa. Você chegar na sua casa depois de um culto de adoração, depois de louvores que vocês expressaram ao nosso Deus, que é santo e perfeito, ligar a sua televisão e matar o resto da sua noite, assistindo as coisas que falam de assuntos que Deus abomina, aquilo que Deus odeia, aquilo que Deus condena através da sua palavra. Porque eu não entendo que culto começa, eu entendo que culto continua. Nós só vamos cultuar aqui de maneira diferente, que é junto com os irmãos, um culto, uma oferta agradável ao Senhor. Nós vamos oferecer tudo que temos ao nosso Deus através de um culto. Mas ele deve continuar. Quando eu cuido bem da minha esposa, quando eu cuido bem dos meus filhos, quando eu honro, e quando eu rejeito aquilo que o mundo diz que é certo, mas é contra a palavra de Deus. Meus irmãos, o ódio pelo pecado não permite que eu vá até uma telenovela da Globo e me delicie com aqueles casos extraconjugais, com aquela linguagem torpe, com aquela devassidão. Eu estou sendo até ajeitado, só na novela da Globo, mas tem muito mais coisa. Aliás, a televisão, para um cristão, é difícil ele investir tempo nela, quando ele tem a preciosa e maravilhosa palavra de Deus. É muito difícil ele ter tempo para a televisão. É muito difícil você ver um crente na fila do cinema, não é? Porque normalmente os filmes não elogiam o nosso Deus, não mostram a palavra de Deus. Você pegar um bilhete, esperar, depois comprar uma pipoca por R$50, né? E depois ficar ali por 2 horas, sendo que você tem a preciosa palavra de Deus, onde há perfeição, a retidão e onde há salvação. Então, ele continua, esse arrependimento verdadeiro, ele continua mexendo no nosso ser. Ele coloca temor nos nossos corações. Meus irmãos, eu falava sempre para o Zé Henrique que temor para mim é medo. Ele, como um bom presbiteriano, fala: não, é reverência. Não sei se eu já convenci ele, mas ele me convenceu. Temor sem medo, eu não consigo aceitar essa palavra. Até que o nosso irmão que já está na glória, o Russell Shedd, deu uma ótima definição. Temor é medo de desagradar a Deus. Então agora é o seguinte: na minha próxima ação, eu vou pensar: será que eu estarei adorando meu Deus através dessa ação? Agora, nos meus pensamentos, porque normalmente a minha família dorme, talvez eu vou estar sem sono e vou acessar a minha internet. Será que eu tenho temor suficiente, de maneira que eu não queira desagradar meu Deus, e tudo aquilo que eu for acessar naquele momento será para a glória desse Deus? Será que essa é a minha vida? Será que esse é o arrependimento que tem tomado o meu coração? Será que ele faz com que eu me proste diante do Senhor? Que eu tenha uma vida de adoração, como diz o irmão, ele usou a palavra plena, eu até apavorei, uma plenitude de adoração na minha vida. Será que é isso que eu tenho levado, ou que a palavra tem me levado a fazer? Tem mais uma coisa aqui que eu aprendo. Esse arrependimento, essa mudança de mente, ela traz também as mudanças de atitudes. Uma vez eu fui fazer uma visita num hospital,
Eu havia me convertido fazia uns 10, 12 anos e eu vi uma pessoa da velha guarda. Na igreja tem bastante gente da velha guarda. Normalmente tem, eu não sei aqui, talvez aqui seja diferente. Mas eu cheguei com uma irmã lá da igreja batista e falei, irmã Débora Paz, ela falou, pastor Paz. Aí tinha uma irmã que era da velha guarda, ela falou, ele? Pastor? Ela deu uma risada. Tipo assim, eu conheci a peça. Eu não estou acreditando no que eu vejo. Mas é que ela não conhece o Deus que me salvou. E ela não teve uma experiência com Deus que me salvou. Ele pode mudar a vida do maior dos pecadores. Me traz à memória agora a palavra do rei Manassés. Um homem que adorava todos os tipos de Deus, queimava seus filhos ao Deus Moloque. Um homem que fazia tudo para bagunçar as coisas de Deus. Ele foi levado cativo. Deus o colocou cativo. E diz a palavra que no cativeiro ele se arrependeu e orou ao Senhor. E o Senhor reconstruiu o seu reinado. Meus irmãos, se Deus mudou Pedro Nogueira, Ele pode mudar qualquer um dentro dessa igreja. Então fique tranquilo. Apenas implore para que esse Deus ministre no seu coração. Agora, arrependimento não termina aí. Ele coloca no nosso coração aquele salvo, novo convertido, que tem uma verdadeira declaração de fé, desejo pelas coisas eternas. Meus irmãos, as coisas desse mundo não podem preencher os nossos corações. Eu estive viajando no Nordeste esse ano, levei a minha esposa, fizemos 31 anos de casado, e agora, o ano passado eu fiz uma promessa para Deus. Deus está mudando meu coração. Eu falei, eu quero ser um ótimo marido. Então eu tirei um tempo com ela. Eu creio que se eu não for um ótimo marido, eu não posso pregar para uma igreja. Então meu Deus Ele tem que mudar minha vida a ponto de o meu primeiro campo missionário ser minha casa. Eu fui numa igreja lá, eu não consigo ficar sem congregar. Então eu procurei igreja, entrei com umas bocadas lá, tudo perigoso, né? Maceió, tudo perigoso. Tem umas bocadas cheias com a igreja Batista, Paz do Sábado, fui tal, um calor, meu irmão. Eu acho que é uma anticâmara do inferno, deve ser alguma coisa assim. Eu acho que é um treinamento, né? Para quem não for salvo, para ele experimentar como é que é o calor. Mas adoramos o Senhor ali, de uma maneira tão tremenda. As irmãs deram seus testemunhos, era uma aula de escola bíblica sobre o casamento. Irmãs, você que reclama do seu maridão, esse gente boa que está ao seu lado, que não está aqui, mas você tem um. As irmãs lá, quase todas desquitadas, porque apanhavam os seus maridos. Senhoras, de cabelos grisados, com a fisionomia de quem sofreu muito na vida. Uma irmã que ainda estava casada, ela falou, olha, a pior tristeza do meu coração é que todo fim de semana na minha casa eu tenho que aturar as buscas do meu esposo, e ele tem no seu reservatório uma caixa de uísque. Não é acabou a garrafa, acabou a festa, acabou a garrafa, ele busca outra, e muitas vezes ele me faz dançar, e eu tenho que fritar os petiscos para ele. E aquela mulher chorava, e aquela mulher gemia com a sua alma, porque o que ela mais queria no marido crente, porque ela também se converteu depois. Menininhas aí que ainda não são casadas, obedeçam seus pais, sigam a orientação do pastor dessa igreja, dos presbíteros, dos irmãos em Cristo. Não apavore. Sabe aquele negócio? Olha, ele é maravilhoso, só falta ser crente. É ali que você vai entrar. É ali que você vai entrar. Espera no Senhor. Ele é poderoso até para isso. Às vezes ele quer ser só para a obra também. Espera no Senhor. Meus irmãos, as mudanças de atitudes têm que ser notórias na vida de um homem e de uma mulher que se arrependeram da iniquidade. Não dá para você sair daqui e fazer as mesmas coisas que você fazia. Não dá para você dizer que verdadeiramente se arrependeu se você possui as mesmas práticas, os mesmos deleites e não tem o desejo pelas coisas eternas. Pensar nas coisas lá do alto, não as que são aqui da terra. Meu irmão, aqui nessa terra você pode ter tudo que o dinheiro pode comprar, mas isso termina aqui.
e jamais preencherá o seu coração. E eu sei do que eu estou falando, porque eu já busquei demais as coisas dessa terra. Hoje eu estou fazendo o caminho inverso, mas eu já desejei as coisas dessa terra, e nenhuma delas preencheu o meu coração, nenhuma. E pelo contrário, trouxeram dor. Muitas vezes a minha família foi abandonada porque eu não estava, ou melhor, porque eu estava ausente, porque eu precisava das coisas materiais. Então pensa na sua vida e repensa. Se você se arrependeu, Deus vai abrir no seu coração, através da palavra, um desejo pelas coisas eternas. Outra coisa que o arrependimento traz: amor à obediência. Meus irmãos, o quanto você tem obedecido ao Senhor? Olha, leia a Bíblia sistematicamente, de uma maneira bem organizada, de Gênesis a Apocalipse. Se você tiver com dificuldade, chame alguém para te ajudar no começo. Quando eu estava para me converter, um baraticultor católico, ele me emprestou um CD do Cid Moreira. Lembra do Cid Moreira, né? Ali tinha toda a Bíblia. Então eu punha do lado da minha cama, porque eu tinha preguiça de ler a Bíblia, e apertava lá o play e comecei a ler a palavra. Falei, eu não consigo, então eu vou ler junto com o Cid Moreira. Era só o Novo Testamento. E é interessante que eu tive uma experiência tão maravilhosa com Deus, que o Cid Moreira já estava me atrapalhando. Eu desliguei o Cid Moreira e comecei a ter fome da palavra de Deus. Isso aconteceu porque a misericórdia do Senhor foi derramada sobre a minha vida. Então você precisa. O irmão Zé Henrique, ele faz uma leitura aqui junto com a família, né, irmão Zé Henrique? 3 capítulos por dia, como é que é? 2, 3, né? Ninguém compara com o Zé Henrique, mas nós vamos atrás do cara, né? Nós temos que grudar onde o negócio vai, meu irmão. Você vai grudar nos caras que ficam e saem da igreja e vai para o boteco? Aí você está andando para trás. Você tem que agarrar no irmão que está cheio do Espírito Santo, que tem decisão, que tem disciplina, e tem que buscar no Senhor. Ame a obediência ao Senhor. Mas como que você vai obedecer aquilo que você não conhece? Os preceitos do Senhor estão aqui. O Senhor está nos ensinando através de um versículo de Êxodo capítulo 9, o versículo 27. Ele está nos chamando a atenção para nós repensarmos a nossa vida e ver se a nossa declaração de fé é verdadeiramente em Cristo Jesus. E o arrependimento traz também esse arrependimento contínuo. Todos os dias eu preciso pedir perdão ao meu Deus, porque todos os dias eu pego. Meus irmãos, tem mais uma coisa que faz parte da sua verdadeira decisão de fé: é a própria fé. Essa obra maravilhosa que o Senhor coloca nos nossos corações. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se você ainda não sente nada por Deus, eu te dou uma dica: comece a ler a palavra. Comece a ler a palavra, mas antes de ler a palavra, fala: Senhor Deus, eu queria ser igual aquele povo doido lá da igreja. Eu queria ser apaixonado pela palavra. Eu vi o irmão cantando, ele tinha tanta paixão no que ele estava fazendo. Eu quero ser igual aquele cara. Senhor Deus, mas eu não consigo. A tua palavra diz, teve um rapazinho lá que pregou, um rapaz, um senhor já bem de idade que pregou, disse que a fé vem pelo ouvir. Então agora, Senhor Deus, eu vou começar a ler a tua palavra. Senhor Deus, tem misericórdia de mim, coloca fé no meu coração. A fé é o dom de Deus derramado. Então nós precisamos buscar no Senhor. Não há como crer se o Senhor não colocar no nosso coração. Não há como crer verdadeiramente se não partir do Senhor para nós. Então eu preciso de buscar no Senhor, porque fé, estar firme no Senhor, é colocar toda a minha confiança na obra do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. É dizer: olha, nada mais me importa, Jesus Cristo é tudo que eu tenho e tudo que eu preciso. Meus irmãos, essa semana nós tivemos uma tragédia lá em Suzano. Eu estava lendo um artigo, o prefeito Suzano, ele colocou uma afirmação, e dentro dessa afirmação está escrito: isto é falta de Deus. Meu irmão, ele foi bombardeado. Mas eu dei uma força para ele, falei: falou bem, prefeito, Deus é a diferença. Qualquer um homem, qualquer uma mulher, qualquer uma criança, adolescente, idoso, que estiver apaixonado pela palavra do Senhor, jamais praticará as coisas que são contra Deus. O problema do nosso país não é esse presidente, não é aquele presidente, não é esse deputado ou aquele deputado, é falta de Deus. O país chamado Brasil voltou as costas para o Senhor.
Agora eu não sei se o Senhor já voltou as costas para o nosso país. Esse é o grande problema. Eu não sei em que pé nós estamos, se ainda há a ministração do Senhor sobre as nossas vidas, porque o nosso país tem rejeitado. Nós somos conhecidos como o país do carnaval e do futebol. Nós somos conhecidos como os homens que tiram a roupa e desfilam, as mulheres que tiram a roupa e desfilam, que diz que aquilo traz alegria. Nós somos conhecidos como um país que o jogador de futebol ganha 1, 2, 3 milhões, e um professor ganha de 1.000, 2.000, 3.000 reais. Nós somos um país que abandonou a Deus, valorizou coisas que Deus abomina, trocou a verdade de Deus. Por isso nós temos visto tantos casos aí de depravação, principalmente sexual, e o homossexualismo entre elas. Nós temos visto uma incidência, e se você for em Romanos capítulo 1, versículo 27, você vai ver que Deus deixou o povo andar. Se você for no Salmo 81, o Senhor vai falar: eu os deixei andar na teimosia do seu coração. Então, se nós formos andar por nós mesmos, é nisso que vai dar, de mal a pior. Meus irmãos, fé é estar firme, é crer, é confiar, é colocar toda a minha vida, a minha crença na obra perfeita de Jesus. Ao mesmo tempo, eu abandono tudo aquilo que não é do Senhor Jesus. A sua fé fez isso em você? Você está confiando na sua capacitação? Porque eu fiz mais um curso. Porque eu ganhei mais um dinheiro. Porque eu comprei mais um imóvel. Porque agora eu aprendi a fazer uma outra coisa. Porque agora eu arranjei um emprego público bem remunerado. Só que não pode estar nisso. Aliás, você não pode nem confiar nisso, porque Deus pode chamar você por outra coisa. Busque na palavra para que o Senhor te preencha. Crer em Jesus é afirmar que não há possibilidade de salvação no homem. Meus irmãos, quando eu creio em Jesus, eu vejo que eu pequei e eu não posso ser salvo. Eu preciso de um Salvador, e é Cristo Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Cristo Jesus. Agora chegamos na confissão de pecado. Meus irmãos, essa é uma oração que ela é muito rápida normalmente, quando ela é feita por nós, no nosso dia a dia. Nós gostamos de falar assim: Senhor, perdoa os meus pecados. Não, perdoa porque ontem eu gritei com a minha esposa, Senhor Deus. Senhor Deus, eu pequei contra Ti. Eu pequei contra Ti quando eu levantei a voz e em ira eu respondi a minha esposa. Perdoa, Senhor Deus, porque eu levei meus filhos a ira. Perdoa, Senhor Deus, porque eu prometi que eu ia ajudar o pastor na evangelização e não fui, Senhor Deus. Pior que isso, Senhor Deus, eu ainda fiquei deitado, Senhor Deus. Eu preciso ter uma autêntica confissão de pecados. Eu preciso ir ao trono do Senhor em oração, dar nome aos meus pecados, pois o Espírito, se Ele habita em mim, Ele tem me revelado onde eu tenho pecado. E eu preciso ter essa prática. Tem duas práticas de oração que nós não temos feito como cristãos. Nós deveríamos estar usando a maior parte das nossas orações para adorar o nosso Deus. Os atributos de Deus são muitos e maravilhosos, e nós poderíamos certamente ali usar das nossas orações 30, 40 minutos somente para dizer quão grande é o nosso Deus. E depois nós passaríamos a confissão dos nossos pecados. Mas nós estamos pedindo ao Senhor coisas que não servem para a eternidade. Agora, meus irmãos, a minha pública decisão de fé, ela me leva a uma nova vida, agora para a glória de Deus. Você tem vivido para a glória de Deus? Meus irmãos, o resultado da graça, aquele favor imerecido derramado num homem, ele faz com que um homem viva para a glória de Deus. Por isso, Pedro, não é revelação, não foi sonho que eu tive, nada disso.
convicção minha, posso até estar errado. Eu penso que da igreja evangélica nós temos uma porcentagem muito pequena de salvos, porque a graça hoje, ela tem sido muito mais um álibi para o pecado, ela tem sido muito mais o álibi para relativizar. Você chega num crente e fala: irmão, essa prática não é de Deus não. Ele fala: isso é relativo, isso não é bem assim, não é dessa forma. Não. Quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Então, se não é para a glória de Deus, o salvo não faz, porque a graça muda, ela impele, ela leva a adoração em todo momento. A graça, ela não é morta, ela é viva, e ela produz. Não há chance de ter a graça e não ser mudada, não há chance de ter a graça e ser mundano, não há chance. Meus irmãos, você precisa pensar e repensar na sua vida. Sua vida tem sido para a glória de Deus? Uma das épocas que nós mais recebemos a pressão é quando quando fui adolescente, jovem, nós recebemos um bombardeio, não é isso que acontece? Um bombardeio, convites. E se você não estiver firme no Senhor, se você achar que você é crente demais, você vai cair e vai ceder esses convites e vai ter uma vida longe daquilo que o Senhor tem para você. Você precisa comer a palavra do Senhor, como diz Jeremias: achadas as tuas palavras, logo as comi. Você precisa ter paixão pela palavra, como diz o Salmo 19, e ela tem que ser para você melhor, mais valiosa do que o ouro e a prata, para que você possa então, nos tempos ruins, de dificuldade, nos dias que a palavra chama de dias maus, resistir e caminhar de acordo com a palavra do Senhor. Você é um instrumento nas mãos de um Deus vivo e santo? Quando você abre a sua boca, onde você trabalha, as pessoas glorificam ao Deus que você serve? As pessoas podem até não gostar de crente, mas quando você fala, quando as suas ações são expostas ali, as pessoas dizem: olha, eu não gosto de crente, mas esse cara é diferente. Olha, se você fizer um negócio com ele, não precisa nem papel, viu? Ele vai te honrar no dia, ele vai chegar e vai cumprir com as obrigações, porque ele é um homem de Deus. Eu não gosto do Deus que ele serve, mas ele leva a sério o Deus que ele serve. Meus irmãos, interessante, quando nós estamos 1 Coríntios 10:6, olha o que diz aqui: olha, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Quando o Senhor tratou aquele povo no deserto, o Senhor deixou um grande exemplo. A tendência do coração do homem afastado de Deus é voltar à cobiça das coisas desse mundo. Então preste muita atenção. O mesmo Deus que é maravilhoso, que perdoa, que salva, que restaura, é o Deus que vai julgar o povo. Meus irmãos, naquele último dia não haverá segunda oportunidade. Ah, mas Deus é bonzinho e todo mundo vai para o céu. Isso é uma teologia maligna. O autor dela se chama Satanás, porque vai totalmente contra a palavra do Senhor. Não caia nesse engodo. Mais uma coisa que eu aprendo aqui, a sexta coisa: a minha declaração de fé é verdadeira quando eu passo, depois de atingido pela graça do Senhor, de salvo pela graça, pelo profundo relacionamento com Deus. Meus irmãos, lá na igreja que eu estou como pastor hoje, nós temos reuniões diárias de oração, das 7h30 às 8h, quinta-feira das 7h30 às 8h30,
e sexta-feira depois do culto. O que nós queremos mostrar? Que todo cristão precisa de um profundo relacionamento com Deus. Não é um tempo grande, mas é algo pedagógico e ao mesmo tempo é algo maravilhoso. Frequência, quando dá embora, 8. Uma igreja de 100 pessoas, 8. Mas eu não me importo com isso. Se nós fôssemos medir sucesso de programações, a Igreja Batista do Quente poderia afirmar com certeza que esse sucesso está nas reuniões de oração. Não há música, não há ministração de alguém eloquente. Nós chegamos, nos saudamos com a paz do Senhor Jesus e cada um procura um lugar e vai orar e ali se ajoelha e clama ao Senhor. Nós precisamos desenvolver nas nossas vidas um profundo relacionamento com Deus. Desejo pela palavra, desejo pela oração. É um novo homem gerado em Cristo. Então algo tem que queimar no seu coração. Eu preciso desejar Deus. É interessante que me traz à memória agora o Salmo de número 42. Assim como a corça suspira pelas águas, a minha alma tem sede de ti. Quanta sede você tem do Senhor? Você tem mais sede do Senhor ou do seu trabalho? Você tem mais sede do Senhor ou da sua capacitação técnica? Você tem mais sede do Senhor ou do seu lazer? Meus irmãos, crente é maravilhoso. Para chegar no culto é um trabalho, né? Ele chega em cima da hora ou atrasado. Agora, quando ele vai para o aeroporto pegar um voo, ele não perde jeito, ele chega 5 horas antes. Quando ele vai para Ubatuba, porque o dinheiro dá para ir para Ubatuba, gente, aquele carro dele, ele põe arroz, ele põe feijão, ele põe mala, ele põe prancha de extorsivo, ele põe tudo. Ele não dorme na véspera. Ele está tão apaixonado por aquela viagem que a família está toda em alegria. Mas eu não vejo a mesma alegria no culto de adoração de domingo. Eu não vejo. Estou começando o culto agora antes de orar. Porque não está começando e está continuando, não é verdade? Não? Então quem quiser chegar para o culto todo, tem que chegar pelo menos meia hora antes. Por quê? Porque para o aeroporto eu chego até 5 horas antes. Porque eu vou passear no aeroporto. Você já viu passear no aeroporto? Coisa mais linda. Aquelas coisas tudo caro, uma coxinha, R$15. O cara só vai passear no aeroporto. Mas para adorar o Senhor, ele não pode chegar mais cedo. Parece que ele tem que assistir o jogo de futebol. Ele vem aqui correndo de qualquer maneira, chega aqui, não orou antes, não acalmou o seu coração. Chegue mais cedo, ajoelhe nesse banco, clame a misericórdia do Senhor. Fala: Senhor, eu vim te adorar, mas eu não sei como fazer. Se o teu Espírito Santo não me levar a uma adoração da maneira que o Senhor quer, essa adoração não vai ter efeito nenhum, Senhor Deus. Desliga a sua televisão de domingo, até desliga ela para sempre. Olha que coisa boa. Desliga esse negócio. Mas eu preciso ver notícia. Tem uma boa notícia para você: Evangelho é o poder de Deus para salvar o perdido. Tem notícia melhor que essa? Em último lugar, confessar a Jesus, ser uma testemunha de Cristo Jesus. Atos capítulo 1, versículo 8. E recebereis poder ao descer sobre vós o quê? O Espírito Santo. E sereis meus advogados. Eu vou defender Jesus, é isso? Eu sou advogado de Jesus. Falou de Jesus, eu brigo. Uma escola de samba pôs um capeta lá matando eu acho que tem um homem, não sei se é homem, se é gay, que é, matando um cara lá. Eu nem liguei para essas coisas. O meu Redentor está vivo. Ele morreu no 3º dia, o Pai o ressuscitou, e ali eu tenho a vitória nele. Ai meu Deus, o melhor de Deus está por vir. Não, o melhor de Deus já veio, Cristo Jesus. E um dia nós estaremos com Ele na glória, porque Ele virá para buscar a sua igreja, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a quem? A toda criatura. Os irmãos, eu preciso anunciar Cristo Jesus.
Se preciso, eu até falo, mas eu anuncio com a minha vida. Eu anuncio com a minha vida. Eu mostro Jesus com o meu reto procedimento. Eu mostro Jesus com uma vida compatível com a palavra de Deus. Eu mostro Jesus quando eu faço aquilo que eles querem que eu faça. Simão Mágico, ele confessou Jesus, não confessou? Não abraçou a fé? Não foi batizado? Não andou com Felipe? Alexandre? Demas? Faraó? Quantos desses estão salvos? Nós não sabemos. Eu sei que Faraó está no inferno. Mas quantos que têm falado de Cristo Jesus? Toda confissão deve ter a veracidade do Espírito Santo. Eu não consigo confessar Jesus senão pelo Espírito Santo. Certa vez Jesus chegou para os seus discípulos e disse: quem estão falando que eu sou? Uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é João. Mas eu quero saber de vós. Quem vocês dizem que eu sou? Pedrão, né? Pedrão sempre sai do quadrado, né? Mas não é atuado cada um no seu quadrado. Pedro sempre sai do quadrado, ele pulava fora do barco, ele queria alguma coisa mais. Ele disse: tu és o Cristo, Filho de Deus. O Senhor falou: Pedro, foi Deus que te revelou isso. Isso não sai do coração de um homem. Isso sai do coração de Deus, vivo através de um homem. Quando eu leio o texto em 1 Coríntios 12, 3, lá no finalzinho, da mesma forma, ninguém pode declarar Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Meus irmãos, eu quero concluir fazendo uma pergunta: quanto vale a sua confissão de fé? Se nós ficarmos ali na porta e fizermos uma pesquisa, uma enquete agora, e perguntarmos: quantos aqui acreditam em Deus? Todos, quando saírem, vão dizer: eu acredito. Mas o diabo é superior do que alguns que estão aqui nesse tempo hoje, porque o diabo acredita e treme. E o crer, então, tem que ir além do nosso acreditar, além das nossas emoções, mas é uma vida em Cristo Jesus. Meus irmãos, não há mérito em você. Você jamais dirá: eu vou para o céu porque eu fiz isso com alguém. Eu vou para o céu porque eu faço isso. Você não pode ir para o céu. Eu brinco que só a Renata pode ir, porque o Zé Henrique não é fácil, mas é só uma brincadeira também. Nem ela pode ir. Na verdade, nós precisamos de um Salvador, e o nome desse Salvador é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Então eu queria trazer esse confronto no seu coração. A sua declaração de fé, ela nasceu no coração do homem ou no coração de Deus? Cuidado. A palavra de Deus em 1 Coríntios 15, a partir dos 50, diz que haverá um ressoar da última trombeta. Os que tiverem mortos ressuscitarão primeiro, mas todos seremos transformados. Porque não há possibilidade de que esse corpo corruptível entre no céu dessa maneira, mas ele terá que ser mudado por um corpo corruptível. Meus irmãos, esse soar da trombeta nós não sabemos a hora nem o dia, mas ele acontecerá. Aí você pode falar: mas faz tanto tempo que eles falam isso, não aconteceu até hoje, eu acho que vai demorar uns 200 anos, tá? Mas tem um sino que pode tocar quando você for chamado, né? Normalmente nas cidades pequenas toca o sino, tá? O Senhor não voltou, mas você foi chamado até Ele.
pelo juízo dos homens. Mas o problema é o juízo de Deus. Se nós morrermos antes da volta do Senhor Jesus, a palavra de Deus lá em Eclesiastes que o nosso corpo vai ao pó, mas o nosso espírito vai a Deus. Correto ou não? E Deus vai dar um destino a ele. E como diz uma menininha de 3 anos, quando eu conheci lá na igreja presbiteriana de Pós de Caldas, lá no Jardim Quente, ela tinha uma pregação. Ela chegava na frente da igreja, pegava o microfone e falava assim: olha, tem 2 caminhos. Um leva à perdição e um leva a Jesus. Era a pregação dela. Hoje já era uma jovem. Qual caminho você está? Nós nascemos num caminho largo. Nós podemos ser alcançados pela graça e passar a viver, passar por uma porta estreita e continuar no caminho estreito. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que você possa levar a sério a palavra de Deus. Meu irmão, quando você abrir a palavra de Deus, não queira uma caixinha de promessa, joga isso fora. Se você tiver essa caixa, paga fora minha conta, não é pecado não. Pecado é você ficar lendo aquele negócio lá e achar que tudo é para você. Você não é o centro é Cristo. A caixinha de promessa normalmente não tem a primeira pregação de Jesus depois que ele saiu do deserto. A pregação dele foi essa: arrependei e crede no Evangelho. Quer dizer, muda de vida. Muda de vida e crê no Evangelho. A caixinha de promessa não fala nada sobre o inferno. Se você ler Apocalipse 14 a partir do 9, se não me engano, você vai ver que o inferno é real. Ele está no final de uma vida sem Cristo, e ele é por toda a eternidade. E tem uma notícia ruim para você: milhares de caminhos podem te levar ao inferno, mas nenhum deles te tira de lá. Acabou. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Que Deus abençoe essa igreja, que ela continue caminhando em seriedade. 57 anos de organização, mas 89 do trabalho. Enquanto o Senhor Jesus não voltar, que ela se mantenha firme na palavra. Que Deus levante gerações que vão amar a palavra de Deus, que vão desejar a verdadeira palavra de Deus e que vão lutar em defesa da fé em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, no nome de Jesus.